Olá pessoal, eu sou o professor Ângelo Mendonça, professor de Educação Física e estarei agora com vocês com o Xadrez Básico 2. Então nós estaremos hoje fazendo uma parte um pouquinho mais avançada e caso você não tenha assistido a primeira aula, está no canal do YouTube da TV Remy Campo Grande. Acessa lá, tenho certeza que você estará aprendendo muito mais e estará compreendendo a sequência do nosso xadrez. Então, nós estaremos novamente entrando no link do Lichess, de forma gratuita. Então, pessoal, já estamos aqui no site do Lichess, com os exercícios. Então, eu estarei pulando aqui a parte de Básico 1 e estaremos aqui já na parte Básico 2, onde será feito os movimentos de captura de cada peça. E aí você estará recordando também como cada peça se movimenta. Eu tenho aqui a torre, e ela tem aqui que capturar essas duas peças no menor número de movimentos possível, no caso, 2. Vamos lá? Então, eu tenho um peão na coluna e outro peão na linha. Vou fazer o movimento 1, 2. Bem fácil, né? E assim como os outros exercícios, todos são intuitivos, você terá plenas condições de fazer, o computador ele estará te mostrando com exemplos, os primeiros, e a partir de alguns exercícios você vai ter que fritar um pouquinho a cabecinha, pensar um pouquinho que com certeza você vai conseguir resolver. Vamos lá, eu preciso decidir aqui, qual peça que eu vou capturar primeiro? O peão ou a torre? Vamos pensar um pouquinho? Qual peça está protegida? Aqui, o site está mostrando que a torre ela está na mesma linha do peão amigo, então a torre está protegendo esse peão. Caso a dama capture este peão, você vai perder a sua dama, a sua peça mais poderosa, a sua peça que vale mais no jogo, e você com certeza não quer que isso aconteça, seria um desastre. Vamos voltar ao exercício? Agora sim. Então, o peão ele não consegue defender a torre na linha. Então, eu posso tranquilamente capturar a torre sem nenhum problema, sem correr nenhum risco de perder a minha peça mais forte, a dama. E a partir de agora, a dama pode capturar o peão. Lembrando que isso aqui é apenas um exercício, que no jogo você vai fazer um movimento e o seu adversário vai fazer um movimento. Então, cada um tem direito de fazer um único movimento de forma alternada. Nesses exercícios, nós estaremos fazendo vários movimentos com as mesmas peças, porque a intenção é mostrar para vocês como que cada peça captura. Então, eu vou calcular aqui agora, o bispo pode capturar este peão e esta torre. Vamos pensar bem? O nosso bispo, ele corre risco se ele capturar, por exemplo, este peão? Com certeza ele corre risco porque nós temos duas torres na defesa desse peão. E com certeza você não vai cometer esse erro. Agora, esse peão aqui, ele não tem como defender essa torre. Então eu posso tranquilamente capturar. E agora eu posso calcular que eu posso vir para essa diagonal, capturar essa torre, para essa diagonal e capturar esse peão. Lembrando mais uma vez, é importante dizer, no jogo, você vai fazer apenas um movimento alternado com o seu adversário. Jamais você fará 2 ou 3 movimentos numa mesma jogada. Aqui é só exercício. E a partir de agora, eu vou deixar com você em casa. Você que tem condições de acessar através do site pelo computador, do site pelo celular ou através do aplicativo do celular ou tablet, que você resolva os exercícios. Vamos para o próximo tema. Defesa. Agora é importante, agora você está com a sua peça sendo atacada. Não é você quem está atacando a peça do seu adversário. É importante que você veja cada movimento que o seu adversário faz para você olhar onde ele está deixando a peça e qual que é o alcance dessa peça. Nesse caso, o computador está mostrando, ele está atacando a minha torre.
Se eu deixar a minha torre aqui, com certeza ele vai capturar a minha torre e eu não vou gostar disso. Então eu tenho que procurar uma casa segura para a minha peça, no caso, a minha torre. Se eu colocar nesta casa, eu corro perigo? Vamos calcular? Eu tenho um outro bispo que está exatamente ameaçando esta casa. Então, eu corro um grande risco e eu vou errar de propósito de colocar minha torre aqui, de escapar desse bispo e entrar na linha de ataque desse bispo. Vamos tentar mais uma vez. Então, agora eu sei que eu tenho um bispo atacando essa diagonal e outro bispo atacando essa diagonal. Qual seria uma casa segura para a minha torre? Então, dentro dos movimentos possíveis, eu tenho duas casas. Por dedução lógica, eu escolho esta casa e nesta casa a minha peça não corre perigo. E assim serão todos os outros exercícios. Você tem que se preocupar em colocar a sua peça em uma casa onde você não corra mais perigo. É importante. Prestar bastante atenção. Vamos lá. Olha só. Eu tenho um cavalo sendo atacado pela dama. A dama anda nessa linha, em toda essa coluna, em toda essa diagonal e em toda essa diagonal. O meu cavalo, ele pode andar para esta casa, esta casa, esta casa, esta casa, esta casa, esta casa, esta casa e esta casa. Quais dessas casas eu escolho e fujo sem nenhum perigo para ser capturado? Eu fujo da dama. Então eu vou escolher aqui esta casa. Eu vou voltar ao exercício para mostrar para vocês que esta casa não é a única que ele estaria em segurança. Então, qualquer uma dessas 4 casas, ele estaria em segurança. Porém, ao contrário dessas 4 casas, essa casa, essa casa e essa casa e essa casa, ele estaria em sérios apuros. Então, você com certeza estará prestando atenção e não irá cometer esse erro. Eu vou fazer mais um exercício e aí o restante é por conta de vocês aí na sua casa, caso você tenha acesso à internet. Eu tenho a dama atacando este cavalo, correto? E ela domina esta coluna, essa diagonal e essa diagonal. E o meu cavalo, ele tem como opção esta casa e esta casa. Todas as casas estão dentro do alcance em que a dama pode, no próximo movimento, capturar o meu cavalo. Então, pensa um pouquinho. Quantas peças minhas que eu tenho no jogo? Eu tenho o cavalo e a torre. Lembra sempre que no xadrez é um trabalho de equipe. Uma peça ajuda a outra e um time junto ganha uma partida. Então, nesse caso, já que eu não tenho como tirar o cavalo para uma casa segura, e se ele sair, com certeza ele será capturado, a outra peça pode ajudar o cavalo? Vamos lá. Essa torre ela pode andar nesta coluna e nesta linha. Então, se eu entrar nesta casa, eu estarei na mesma casa, na mesma coluna do cavalo. Então, entrando na mesma coluna, a dama, ela não pode capturar. Até pode, mas com certeza seria um erro muito grave. Por quê? Porque ele estaria entregando a dama dele de presente para mim. E com certeza meu adversário não vai cometer esse erro. A partir de agora, é com vocês. Vocês têm uma sequência gradativa de dificuldade para resolver os exercícios. É importante que a cada exercício você tenha uma preocupação em não fazer só uma estrela. E não ficar fazendo de forma aleatória ou movimentando as peças. Pensa um pouquinho, calcula um pouquinho. São quebra-cabeças que vocês estarão dia a dia resolvendo e aprimorando e com certeza você estará cada dia melhor. Vamos para o próximo tema, que é o combate. O combate é o quê? É você capturar a peça do adversário, sem perder a sua ou sem colocar em risco uma peça que às vezes para você é mais valiosa ou exerce uma função muito importante no tabuleiro. Olha que interessante.
essa torre, ela ataca esse peão, ok? Porém, ela não tem como atacar o bispo, certo? Agora, esse bispo, ele não ataca de maneira nenhuma a torre, mas a partir do momento que você mexe nessa diagonal, você está perdendo uma peça. Então, como que você estaria protegendo o seu peão? O bispo, ele tem como apoiar o peão de casa clara? Não tem. Então, você estaria fazendo o movimento. Então, a peça por si só se defendeu. E agora, o que nós faremos? Entrei na diagonal e capturei a torre sem perder a minha peça. E a partir de então, todos os exercícios, eles têm a mesma didática. Capture as peças pretas e não perca as suas peças. Então é importante você calcular para que na hora que você capturar uma peça, você não perder a sua. Pensa, você está com a sua dama no jogo, você captura um peão e perde sua dama. Que desastre. Isso, você não quer isso. Então é importante que você pense, que você calcule e que antes de pegar na peça, você tenha já em mente o que você vai fazer. Olha que interessante. Eu vou capturar todas as peças sem perder as minhas. Olha só, esse peão, ele pode andar na coluna ou capturar esse bispo. Só tem um probleminha. A torre está na mesma coluna que o seu bispo. Então, se o peão sair da frente, você perde uma peça sua. E não é essa a proposta do exercício, tá ok? Porém, se esse peão ficar aqui dando bobeira, o que vai acontecer? O bispo ou a torre vai capturá-lo. Então, eu preciso de alguma forma não deixar que meu adversário capture esse meu peão. E uma das formas é defendendo com outra peça. Esse bispo da Casa Branca pode defender o peão que está na casa escura? Não pode. Esse peão andando uma casa, ele exerce uma defesa no peão que está na casa escura? Com certeza. Então, esse movimento é um movimento que, além de você avançar um peão, ele exerce uma defesa, porque agora é o seguinte, ele pode até capturar, só que ele vai tomar um prejuízo muito grande. Por quê? Porque o peão, ele tem um valor relativo de 1 ponto. O bispo, 3 pontos. E a torre, 5 pontos. Então, caso ele capture, ele estaria perdendo 3 pontos por 1 ponto. Estaria saindo no prejuízo. E a partir de agora é com você. É você quem vai fazer essa conta. É você quem vai calcular se você tem ganho ou se você tem perda em cada exercício que você quiser. Então eu deixo com você. Próximo exercício. Esse aqui é um dos que eu mais gosto e se eu pudesse ficar a tarde inteira resolvendo com vocês vários desses exercícios, com certeza eu faria. O checkmate. O que é o checkmate? O checkmate, em outras palavras, é quando você coloca o rei adversário em perigo, ou seja, ele não tem para onde ir, ele não tem nenhuma casa para escapar, ele não tem nenhuma peça para proteger, ele não tem nem como colocar uma peça na frente para proteger ele. Então ele está numa situação de checkmate. Uma curiosidade, muitos alunos me perguntam, professor, então quer dizer que no jogo de xadrez eu tenho que capturar o rei do meu adversário? Eu te respondo, não. O objetivo do jogo de xadrez não é capturar o rei do adversário, é você dar checkmate no rei adversário. E o que isso significa? É você atacar o rei do adversário sem deixar que ele tenha nenhuma defesa. Aí sim você estará vencendo o jogo. Então nesse caso aqui, eu tenho o bispo preto na Casa Branca e o rei aqui nessa Casa Branca. E eu tenho que colocar esse rei preto em perigo. Ou seja, quando você coloca o rei adversário em perigo, você usa uma palavra chamada cheque. Então você fala para o seu adversário, cheque, estou te atacando, você está em perigo. Quem está em perigo? O rei.
Então é importante dizer que sempre que você usar a palavra cheque, você está observando ou colocando um ataque sobre o rei adversário. Olha que interessante, essa torre ela anda na coluna e na linha, ok? Eu posso colocar minha torre nessa casa e atacar o rei? Posso. Ela corre algum perigo? Corre. Por quê? Porque o bispo, assim que você atacar o rei, ele vai defender o rei, eliminando a peça que está atacando o rei. Agora, se eu colocar aqui, nesta linha, que está na mesma coluna do rei, o bispo não tem como defender o rei. Tá ok? Então vamos lá. Cheque em 1. Aonde que eu mexo a dama e ataco o rei? Vamos lá. Eu tenho o cavalo e o rei. Esse cavalo, ele defende algumas casas importantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então eu tenho que tomar cuidado para não colocar minha dama em nenhuma dessas casas onde eu irei estar atacando o rei, porém estarei perdendo a minha dama. Posso atacar o rei nesta coluna? Posso, porém o cavalo vai capturar. Posso atacar o rei aqui na linha? Posso também. Tem um problema. O cavalo também está defendendo essa casa. Agora, qual outra casa que estaria à minha disposição que eu ataco o rei adversário sem colocar em risco a minha dama? Então eu vou um pouquinho mais aqui na linha e através dessa diagonal eu estou atacando o rei. Então, através desse cálculo, eu tenho ataque ao rei. Vamos lá. Eu estarei fazendo mais esse exercício de forma bem didática com vocês e os próximos é com você aí em casa. Eu tenho para atacar o rei adversário, eu tenho apenas o bispo de casa branca. Então eu tenho que ver a torre, ela está cuidando essa coluna e esta linha. A dama está cuidando toda essa diagonal, toda essa linha e essa casa aqui na coluna. Então eu tenho que tomar cuidado para não colocar o meu bispo em nenhuma dessas casas ou no alcance dessas peças. Por exemplo, nessa casa eu ataco o rei? Ataco, só que tem um problema. Eu tenho uma torre que está atacando ou defendendo justamente essa casa. Então seria um suicídio. Eu estaria atacando e com certeza ele estaria me capturando. Qual outra casa que está entre as diagonais do bispo e que ele ataca o rei sem se colocar em perigo? Vamos lá? Essa não, porque não ataca. Essa diagonal estaria exatamente atacando o rei adversário. Bom, a partir de agora eu deixo com vocês e é vocês que estarão resolvendo os exercícios. Agora é você que vai defender o seu rei. É importante você estar muito atento durante o jogo, porque acontece muitas vezes em sala de aula, a gente está brincando com as crianças e elas esquecem de observar a questão da colocação das peças. Muitas vezes você olha a partida e o rei está em perigo, nem quem jogou viu, nem quem está jogando com o rei ameaçado não viu também e segue o jogo e vira uma bagunça. Então é importante que você tenha atenção. Cada vez que seu adversário fizer um lance, aonde ele está atacando, por que ele jogou aquela peça ali. Nesse caso, eu tenho que tirar o meu rei para uma casa segura. Aqui o computador já me mostrou que eu posso andar aqui nessa casa do lado, nessa casa, nessa diagonal e nessa diagonal. Eu só não posso permanecer na mesma coluna que tem a dama atacando o rei. Então, estarei tirando o meu rei do ataque. Agora eu tenho a dama atacando a coluna, cuidando esta linha, cuidando toda essa diagonal. Aí eu tenho o cavalo que está cuidando dessa casa, e eu tenho o bispo que está cuidando toda essa diagonal e toda essa diagonal. Qual casa que seria possível eu sair do ataque da dama e colocar o meu rei em perigo? Vamos observar? Esta casa
está atacada pelo cavalo. Esta casa está atacado pela dama, então eu continuaria atacado. Esta casa está atacada pelo bispo e esta casa pelo bispo e pela dama. Esta casa pela dama, esta casa aqui pelo cavalo e a única casa que tem livre, que nenhuma peça chega, seria esta casa. É importante você fazer esse cálculo de forma mental. Assim que você, cada vez que você conseguir fazer um exercício, sem ficar movimentando as peças de forma aleatória, se concentre. Tenho certeza que você consegue. Então você estará olhando para o problema e calculando mentalmente qual o lance que você vai fazer, sem ficar mexendo, tá ok? Então aqui eu tenho uma peça atacando o rei e uma outra torre cuidando exatamente todas as casas de fuga que eu teria. Então não tem como escapar por essas casas, por quê? Porque eu tenho uma torre. E lembre-se que eu falei lá no começo sobre o rei, ele é a peça mais importante do jogo. Ele pode capturar qualquer peça, porém ele não pode se colocar em perigo. E quando ele estiver em perigo, é importante que ou ele se defenda e capture a peça que está o ameaçando, ou uma outra peça entre na frente e proteja o rei, ou capture a peça que está o ameaçando, ou ele fuja para uma casa segura. São essas três opções. Então, não tem como eu fugir nem para essa casa, porque tem uma torre dominando toda a coluna. Então, a única opção que eu tenho é que esta torre entre na frente e proteja o meu rei do ataque da outra torre. Professor, mas eu não estaria correndo risco de perder essa torre? O que é mais importante? Você perder uma peça ou você perder o seu rei? Então você tem que calcular e pensar sobre isso. E a partir de agora, é com você em casa, acessando e resolvendo os problemas. Vamos para o próximo. Agora é a parte que eu falei para vocês anteriormente, o checkmate, ou seja, final do jogo, o rei estará morto. Então, toda vez que você atacar o rei adversário, ele tem que responder a 3 questionamentos. Posso capturar a peça que me ameaça? Se ele puder capturar sem correr nenhum risco, não é checkmate. Então, o jogo continua. Se ele não puder capturar, mas ele tem uma outra segunda alternativa, ele tem uma outra peça que pode defendê-lo ou que pode capturar a peça que está ameaçando, se ele puder, ufa, ainda não acabou o jogo. E a última pergunta que ele tem que responder, ele pode fugir para uma casa segura? Se ele conseguir fugir para uma casa segura, ufa, o jogo não está terminado. Porém, se ele não conseguir capturar a peça, se ele não conseguir bloquear ou capturar a peça que está o ameaçando, ou não conseguir fugir para uma casa segura, infelizmente, fim de jogo, checkmate, e aí você tem que começar outra partida com o seu colega. Então, baseado nessas informações, eu tenho um bispo que domina toda a diagonal, eu tenho uma dama que domina toda a coluna, toda essa diagonal e toda essa linha. Vamos lá, por dedução lógica, o bispo e a dama, eles podem se unir para atacar o rei adversário. Então eu preciso achar um ponto em comum, ou seja, eu preciso achar uma convergência. Então vamos lá, eu vou tirar as setas e eu tenho em comum aqui que a dama ataca esse ponto e o bispo também, juntamente com a dama, ataca justamente esse ponto. E olha que interessante, é um ponto que tem como único defensor o rei. Então nesse caso eu tenho 2 peças atacando uma única peça. Sempre que você tiver o ataque de uma maioria, ou seja, 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, a maioria sempre vence. Seja num ataque direto ao rei, ou seja num ataque direto a algumas peças que você queira capturar durante o jogo. Lembrando que sempre com maioria. Então, ó, eu estarei capturando aqui com a dama. E é importante você observar que quando eu ataco, quando eu capturo esse peão com a dama, ele ataca, ou seja, ele coloca o rei preto em xeque.
Ele não pode capturar por quê? Porque tem o bispo dando suporte, protegendo a dama. Ele não pode fugir para cá por quê? Porque a dama está dominando essa casa também. E a outra dama não pode capturar a outra dama, por quê? Porque ela não faz movimento de cavalo, ela não faz o movimento em forma de letra L. Então, infelizmente, nesse caso, o jogador das pretas não conseguiu responder as 3 perguntas e foi checkmate. Agora aqui nós temos um outro probleminha. Nós temos o rei preto, nós temos aqui para as brancas o peão e o cavalo. Qual dessas peças que ataca o rei adversário e ele não tem como capturar, ele não tem uma peça para capturar a peça ou proteger ele desse ataque e não tem uma casa segura para fugir? Então eu vou fazer isso aqui é muito fácil. O cavalo ele pode fazer o pulo aqui e quando ele faz esse pulo ou esse salto, ele está atacando quem? Através da letra L, a casa onde o rei está. Então, nesse caso, o rei não tem como fugir, a torre não tem como capturar na diagonal, o peão não tem como capturar para o lado, então ele não respondeu as 3 perguntas, então é checkmate. Eu vou fazer mais esse exercício com vocês e aí o restante é por conta de vocês e eu espero que vocês façam o máximo de exercícios possível. Por quê? Porque assim você estará assimilando cada vez mais o jogo e a maneira como você pode vencer o seu adversário. Então aqui eu tenho que colocar o meu adversário em checkmate. Olha só, tem o rei, as pretas têm o rei, o cavalo e a torre. As brancas têm a torre e a dama. É interessante que a dama está nesta coluna, evitando justamente que o rei fuja. O cavalo está atacando a dama. Não tem problema. Nesse caso, por enquanto, não tem problema. E aqui eu tenho uma torre que domina tanto a coluna como a linha. Toda vez que o meu adversário estiver em xeque, ele é obrigado a defender o rei. Então, ele não pode estar em xeque, capturar minha dama, ou capturar uma outra peça minha, ou mexer uma outra peça. Ele é obrigado. Por quê? Se ele não defender o rei, acabou o jogo. Final da partida. Então, qual peça que vocês mexeriam? Ou moveriam? Com certeza, a torre. Nesta coluna. E aí você vê que ele está em xeque, ele não tem como fugir, nenhuma peça consegue alcançar e capturar a torre, e aí ele não tem saída, não respondeu aquelas 3 perguntinhas básicas. Pode capturar? Pode bloquear ou pode fugir? Se ele não respondeu essas 3 perguntinhas, checkmate. Então, vou deixar para vocês responderem todas as outras questões. E a partir de agora é isso, pessoal. Que vocês acessem no YouTube o canal da TV Remy Campo Grande e que vocês possam cada vez mais estar se informando. Uma boa tarde e até mais.